É muito bom estar com vocês. O que dirá Alencar de Farias? Para entender por que nos decepcionamos com o ser amado, é preciso conhecer o processo de namoro. Saber o que leva a nos encantarmos sentimentalmente com alguém. O que faz uma pessoa até pouco tempo desconhecida se tornar tão indispensável para nós que imaginamos muito e muito não mais viver sem ela. Não há como responder integralmente a essa pergunta, mas algumas conclusões parciais podem ser úteis para cometermos menos erros. Em primeiro lugar, as pessoas se envolvem porque se acham totalmente incompletas. Se todos nós sentíssemos inteiros em vez de metades, não amaríamos, pois o amor é o sentimento que desenvolvemos por quem nos provoca aquelas sensações de aconchego e de algo completo que não conseguimos ter sozinhos. A escolha do parceiro envolve variáveis intrigantes que vão do desejo de nos sabermos protegidos à necessidade de sermos úteis ou até mesmo explorados. A aparência física ocupa um papel importante nessa fase, sobretudo nos homens, que são mais sensíveis aos estímulos visuais. Muitos registram na memória figuras que o impressionaram e que servem de base para criar modelos ideais com os quais cada mulher é confrontada. Pode ser a cor dos olhos, dos cabelos, o tipo de seio ou de quadril. São elementos que lembram desde suas mães até uma estrela de cinema. As mulheres também selecionam indicadores do homem ideal. Deve ser esbelto ou musculoso, executivo ou intelectualizado, voltado para as artes e assim por diante. Todos esses ingredientes incluem elementos eróticos e se transformam na nossa imaginação em símbolos de parceiros ideais. De repente, julgamos ter encontrado uma quantidade significativa de tais símbolos naquela pessoa que passou pela nossa vida e nos apaixonamos. A fase de encantamento não se fundamenta não só em aspectos ligados à aparência, mas também no que há por dentro. Porém, uma outra situação pode ocorrer. Conversamos com quem nos chamou a atenção e, devido à atração inicial e ao enorme desejo de amar, tendemos a ver no seu interior as afinidades que sempre quisemos que existissem naquele que nos arrebata o coração. Por exemplo, um rapaz franzino e intelectualizado é visto como emotivo, romântico, delicado, respeitoso e pouco ciumento. A moça se encanta com ele e espera que ele seja portador dessas qualidades. Isso chamamos de idealização. Acreditar que o outro tem características que lhe atribuímos. Sonhamos com um príncipe encantado ou uma princesa ideal e projetamos todos os nossos desejos sobre aquela pessoa. E quando passamos a conviver com ela, esperamos as reações próprias do ser que já havíamos idealizado mentalmente. Mas o que ocorre é o indivíduo real que vai reagir e se comportar conforme suas peculiaridades. E é muito provável que nos decepcionemos, não exatamente por causa de suas características, mas porque havíamos desejado sobre ele fantasias de perfeição.
O erro nem sempre está no parceiro, e sim no fato de termos sonhado com ele mais do que prestado atenção no que ele realmente é. Eis aí um bom exemplo dos perigos derivados da sofisticação da mente, capaz de usar a imaginação de uma forma tão livre que a realidade jamais conseguirá alcançar. Dr. Renato Varoto, não temos como não começar essa edição falando sobre política. Está aí o país em grande expectativa para essa eleição, talvez uma das mais ansiosas para a população brasileira, em termos de tudo que o nosso país passou nos últimos anos e continua passando, em desagravos, em corrupções, enfim. E essa eleição ela acontece também para o Estado do Rio Grande do Sul, para o Senado, obviamente, para a Presidência da República. Eu gostaria de lhe inquirir de início, falando no que diz respeito aos candidatos para o nosso governo do Estado. Eduardo Leite, José Ivo Sartório, temos o Rosseto, juntamente com o Lívio, que é uma figura velha da política, né? Vice-governador. Vice-governador do Rosseto, bom. E, enfim, tem aquele rapaz que é de Canoas, que, segundo parece, até o Jairo Jorge, que é de Pelotas, também. Pelotas é o Matheus Bandeira. Matheus Bandeira, até coloquei aqui que é de Pelotas. E aí? O que um amigo acha de tudo isso aí? Pois é um prazer voltar a esse programa, porque eu sempre digo que o programa de rádio, de televisão, ele é bom quando o povo nos recebe. E a audiência desse programa me garante que eu estou falando com um bom público. Obrigado. Então eu estou dividindo o meu pensar, o que não significa que tenham que concordar comigo, não podem discordar totalmente. Eu tenho repetido muito, principalmente na Rádio Pelotense, onde eu participo, que o Rio Grande do Sul é muito privilegiado. Nós temos vários candidatos a governador bons, melhores. Nós não temos um candidato que se diga, esse não presta. Isto não é o que está ocorrendo no Brasil. Isto não é o que está ocorrendo em outros estados. Nós podemos ter preferência por A, por B ou por C, mas não temos, a meu juízo, o direito de dizer tal candidato, não, é um incompetente. Qual é que é incompetente? Eu posso dizer que José Ivo Sartori é governador, conhece a realidade gaúcha. Posso dizer que Eduardo Leite foi prefeito de Pelotas, saiu muito bem avaliado. Posso dizer que Matheus Bandeira, que também é pelotense, foi secretário da IEDA, foi presidente do Banrisul. Posso dizer que Jairo Jorge tem a experiência de sair da prefeitura de Canoas com uma aprovação de mais de 90%. Miguel Rosseto foi vice-governador. Então nós não estamos jogando a escolha do eleitor uns desconhecidos, inúteis, safados. Nós estamos jogando a escolha do eleitor candidatos que ele conhece e que deve avaliar qual o melhor para este momento. Não é apenas qual é o melhor, qual é o mais bonito, qual é o mais simpático, não. É qual o mais adequado a este momento. Eu sou motorista, mas se tu me pedir para dirigir um caminhão, eu vou dizer, olha, Alencar, não dá, eu não tenho experiência. Aí o outro que é habituado a dirigir caminhão, diz assim, vem aqui dirigir meu carro. Eu digo, mas eu não estou habituado a dirigir carro pequeno. Então, nós temos que juntar a necessidade do Estado, ou as necessidades que são muitas, com as características dos candidatos. Eu estou muito tranquilo com o futuro do Rio Grande. Agora estou muito inseguro por isso quanto à minha escolha. Porque eu preciso achar o melhor.
Há vários bons, mas qual é o melhor, qual é o que o Rio Grande do Sul precisa nesse momento? É interessantíssima a sua colocação, porque as pessoas que estão nos assistindo podem observar, melhor dizendo, que o doutor Renato Varoto, que é um jornalista também, que é um advogado brilhante, que é um homem que é oriundo do ensinamento lá na Universidade Federal, na área do direito, por tantos e tantos anos, hoje aposentado, ele tem conhecimento pleno para externar o seu pensamento. Eu achei muito interessante, eu penso como você. Não tinha ainda enveredado o meu raciocínio por essa linha, mas realmente são homens, todos eles de capacidade de ilibada conduta para governar o nosso Estado. Bem, existe aí... O mesmo já não se pode dizer dos candidatos à presidência. Não, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, doutor Renato Varoto. Veja assim, eu observo através, claro, se você perguntar para mim quem eu gostaria que vencesse para governador do Estado, eu gostaria que vencesse o nosso pelotense, que foi prefeito de Pelotas. Até porque é daqui. Eu gostaria que vencesse. Eu não sei há quantos anos Pelotas ou se teve governador, nem me lembro. Não. Nós só tivemos um governador da metade sul, oriundo de Jaguarão, no início do século passado. Depois, nunca mais, que foi, aliás, quem construiu o Palácio Piratini, nunca mais nós ocupamos o trono. Verdade, foi o centro, sim, foi o norte, mas nós não. Não sendo assim um experto no assunto, eu acho, por exemplo, que o Eduardo Leite, no seu primeiro ano, por aí, ele não foi muito feliz, porque ele isso aí é um ajuizamento meu, é um crivo meu. Ele pegou uma prefeitura totalmente depauperada, depois ele se equilibrou e saiu aí com 70% de aprovação. É um pelotense, mas eu acho que é um páreo muito duro para ele. Claro que, na verdade, se você, na sequência, me perguntar se eu penso a mesma coisa da sucessora dele, não penso a mesma coisa. Eu acho que a prefeita, infelizmente, não vem se saindo muito bem, um crivo meu, em vários setores, até porque eu acho a prefeita de Pelotas, se você não quiser entrar nesse assunto, não entre, nós vamos continuar depois falando dos candidatos a governador do Estado, mas eu dizia que eu acho que a prefeita de Pelotas, ela está muito mal assessorada nas suas secretarias. Essa é a minha opinião. São figurinhas lacradas, figurinhas que são conhecidas e que saem daqui, vão para lá, vêm de lá e vêm para cá. É aquele aspecto esdrúxulo das coligações que fazem com que depois uma pessoa não tenha condição de governar. Mas isso é um assunto que para programas futuros nós vamos chegar lá. Eu vejo... Até porque eu não quero fazer essa abordagem para que não digam que eu estou fazendo um posicionamento a favor de A, de B ou de C. Exatamente. Eu apenas alertei que nós temos boas opções. Cabe ao eleitor, a quem está ouvindo, fazer a escolha. Agora, se me perguntarem ali na esquina do Café Aquário, quem é o melhor? Aí eu digo. Agora aqui, eu não vou usar esse espaço para influenciar o voto de ninguém. Eu, por exemplo, eu abro o meu voto como jornalista, que já abri, gostaria que fosse um pelotense, e esse pelotense eu gostaria que fosse o Eduardo Leite, não cultuo de raízes partidárias, quero deixar bem claro, por ser uma figura pelotense, um jovem, acredito que teria condições de governar o Estado, desde que se assessorasse bem. Desde que? Porque ser prefeito é uma coisa, ser governador é outra, não é mesmo, doutor Renato? Sim, até porque prefeito, tu trabalha com micro-regiões, com os interesses do Areal, os interesses do Fragata, que não são os mesmos, da Vila Governaço, que não são os mesmos da Balsa. Agora, mas temos um ponto em comum. É uma cidade pobre. Pobre em todos os bairros e no centro. Agora, o Estado não. Nós temos um norte muito rico, um sul depauperado, Pelotas, que já foi
a segunda economia do Estado, hoje é a quarta ou quinta, dependendo do levantamento. Então, o governador ele tem que distribuir de acordo com as necessidades, mas aí nós temos um outro componente que me preocupa muito, Alencar, que é o parlamento. Nós pensamos no governador e no presidente, mas se o governador não tiver um parlamento que lhe dê sustentabilidade, se o presidente não tiver um Senado e uma Câmara que lhe dê sustentabilidade, não há governo. Não há governo que resista. E a grande prova é esta vergonha do governo Michel Temer, que teve que mendigar, está tendo de mendigar para conseguir alguma coisa no Senado e na Câmara. Nós temos de ter muito cuidado, e aqui eu alerto o que eu sempre digo. Peguem a Assembleia Legislativa, são 55 deputados. Quantos tem da Zona Sul? Quantos tem da Zona Sul? Dá uma mão? Bom, aí na hora de fazer a divisão, de bater... Não, peraí, tem 20 milhões. Não, mas peraí. Força política é essencial num sistema republicano imperialista como o Brasil. É importante, esses dias um cientista americano disse uma coisa muito interessante. Eu gosto muito de ler essas coisas. Nós tivemos um imperador republicano, que foi Dom Pedro II, que deixou a campanha da República, a imprensa, os jornais, todos livres. E temos presidentes imperadores, que a vontade deles é soberana. O que eles querem, pá, terminou. Acabou, né? Não tem outro jeito. Eu acredito, para encerrar esse assunto de governadores, opinião minha, apenas uma mera opinião, que isso vai se polarizar aí entre o nosso de Pelotas aqui, o Eduardo Leite, páreo duro para o Eduardo Leite, porque o Sartori é um candidato fortíssimo e aquele rapaz lá de Canoas também. Acredito eu que a eleição para governo do Estado ficará por aí. E vamos para frente, ainda tem uns dias para eles apresentarem alguma coisa, alguma plataforma na televisão. Eu estou me esquecendo que eu estou conversando com alguém que já foi secretário de governo, que conhece o que é a batida dos bastidores. Só para concluir, o Eduardo Leite, se eu não estou enganado, tem uma das melhores marqueteiras do Estado, Tânia Moreira, que durante muitos anos, você se lembra dela trabalhando na nossa RBS Pelotas. Ela é uma pessoa com uma capacidade de dizer tão fantástica que não precisa rebuscar. Ela consegue, e o Eduardo tem a famosa empatia, então juntou muito bem esse marketing aí. Aí está. Vamos dar o reconhecimento a uma profissional que realmente merece. O programa vai continuar. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Apostilamento. Para que seus documentos recebam o certificado da apostila, basta levá-los a qualquer cartório. Me refiro aos tabelionatos de Pelotas. Lá ele ficará registrado, passando a ter validade também no mundo inteiro. Apostilamento. Atenção, construtores, arquitetos e profissionais da área de decoração. Agora em Pelotas, Ecopaper é um produto ecológico 100% natural. É um produto isolante acústico, é um produto antialérgico, é um produto inodoro, não possui cheiro algum. Não deixa emendas na aplicação. É um produto elástico, permite ser parcialmente reparado. Possui isolante adicional de calor, som e umidade. Não precisa limpar. Profissionais altamente capacitados para lhe dar total assistência. Ecodecor em Pelotas. Rua Dona Mariana 159, atendendo também toda a Zona Sul.
Doutor Afrânio, adquiriu um automóvel e tem até o seu CRVA, porque os despachantes desta casa sempre são credenciados e também sabemos da lisura do CRVA 223, que trabalha dentro do que conceitua as leis. Nós acolhemos toda a nossa população, inclusive os despachantes que aqui labutam, são devidamente credenciados. E aqui nós acolhemos toda a documentação necessária para o registro do automóvel. Parabéns, doutor Afrânio. Valdoir, na verdade aqui se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor, cara, é exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já dá uma instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. A equipe da C Serviços Contábeis Limitada possui a qualidade e comprometimento que o diferenciam totalmente no mercado. Equipe atualizada em sua técnica e ética e em suas práticas. Com certeza, recomendo o trabalho de AC Serviços Contábeis Limitada. O custo é muito menor e a organização prévia de AC Serviços Contábeis Limitada não dá espaço para erros e você ganha agilidade. Responsáveis técnicos: Alessandro Nascimento e Carla Rodrigues. AC Serviços Contábeis Limitada, Rua Marechal Deodoro, 547, Sala 1, esquina Tiradentes. Fone 3225 1735.
Dr. Renato Varoto, ele que por muitos e muitos anos foi professor na área do direito na nossa Universidade Federal, hoje aposentado, advogados que andam por esse Brasil lá fora e quiçá até fora do Brasil, passaram pelo ensinamento do Dr. Renato Varoto. Jornalista e também um advogado de notório saber na área do direito, especificamente na área criminal. Continua aqui conosco, abrilhantando o programa e levando até vocês todo o conhecimento dele, toda a vivência dele na área política e em todas as áreas, porque é um homem extremamente atualizado e sempre digo, nesse programa conversa aqui as pessoas que têm realmente notório saber e são destaques na nossa cidade nos segmentos que profissionalmente atuam. Doutor Renato Varoto, vamos dar uma pinceladinha aqui, eu estou louco para entrar lá na área da presidência da República, que nós vamos ter que falar, não tem como. E esses senadores aí, que vem uns desconhecidos aí, mas temos aí, me parece, vamos ver aqui, nós temos aqui para senadores Tem essa moça aí que está surgindo aí, a Carmen Flores, temos o Fogaça, temos o Mário Bernardes, temos Cláudia Junta, temos, para senador também tem um Machado. Será que a Carmen Flores vai pegar a sombra do Bolsonaro ou não? Bom, eu sempre gosto de lembrar que o senador, ele não é um representante do povo, ele é um representante do Estado. O deputado representa o povo, o senador representa o Estado, por isso há esse número fixo de 3. Nós temos esse ano a renovação de 2/3 do Senado. Aqui nós tínhamos a Ana Amélia e o Paim, cujas eleições, em tese, eram inquestionáveis. Ana Amélia, por razões que eu não conheço, não me consultou, porque se tivesse me consultado, não teria deixado de concorrer, optou por ser vice do Geraldo Alckmin. Pode estar encerrando a carreira? Acho que pode. Pode. Não estou dizendo que está, mas pode. Aí veio o ex-prefeito de Porto Alegre, ex-senador, José Fogaça, muito ligado a Pelotas, com o Cleiton e o Cledir, né? Lembram que eles compuseram várias músicas, sim. É um compositor excelente. O Beto Albuquerque, uma pessoa também com vínculos muito fortes com a metade sul, autor da lei aquela da doação de órgãos ou de transplantes em função da morte do filho, e o Paim, que eu acho que vai para o 4º mandato, não sei bem. Esses 3 disputam essas duas vagas. Depois, num 4º lugar, vem o Heinz, que entrou no lugar da Ana Amélia contra a vontade dele e que está fazendo uma campanha contra o seu partido. Ele está apoiando Jair Bolsonaro quando o seu partido apoia Eduardo Leite, então ele retirou metade do partido da sua campanha. E depois vem outros, como a Carmen Flores, que é uma empresária, me parece, de bastante coisa, mas que não é uma questão de capacidade, é uma questão de estrutura. Não se faz uma campanha sem ter uma estrutura partidária e sem ter recursos. E tem alguns candidatos, Alencar, que a meu juízo, nem o prédio onde eles moram os conhece. Alguns eu tentei saber da vida deles e não consegui nenhuma informação. Procurei no Google, aqui e ali, não se sabe quem são. Então, eu vejo uma eleição assim, com 2 vagas, 3 candidatos fortes, Paim, o José Fogaça, que lidera as pesquisas, e o Beto Albuquerque, 2 candidatos intermediários, o Heinz e a Carmen Flores, e o resto. Porque a própria Abigail não me parece que poderia se incluir nesse grupo aí, mas é muito difícil que ela consiga chegar aos patamares
primeiro pelotão, né? E se fosse futebol, a gente dizia, fulano e Beltrano estão na zona de rebaixamento. Mas como não há rebaixamento, fulano, Beltrano e Ciclano estão na zona sem chance. A eleição, a meu juízo, se dá entre esse primeiro pelotão de 3 e um segundo pelotão, que se poderia também botar 3, Abigail, o Reis e a Carmen Flores. Você abordou um aspecto nas suas colocações que me intriga muito, Renato Varoto. Me intriga muito. Eu acho, por exemplo, que esse aspecto esdrúxulo, no meu modo de ver, respeito a opinião de todos vocês que estão aí nos assistindo. Esse aspecto esdrúxulo de, aqui no Rio Grande do Sul, eu apoio fulano, mas lá para a presidência da República eu já não apoio, e vice-versa. Eu até gostaria de alertar, em cima do que penso, que essas pessoas não deveriam ser eleitas. Aonde está realmente o interesse dessas pessoas, a não ser o interesse delas, propriamente dito, em se servirem do cargo que ocupam? Isso é um aspecto esdrúxulo que vem trazendo consequências terríveis para o Brasil. É um dos motivos, acredito eu, que o Brasil se encontra nesse estado, é essa jogada de dar e receber. Eu sirvo a gregos e troianos, ou até vou usar, não sei se você lembra, desculpa a colocação e vocês que estão nos assistindo, eu não sei se você é do tempo da goiabada da Sica, que vinha uma metade clara e outra escura. Goiabada da Sica, 2 em 1. É uma colocação minha, eu não sei se o doutor Renato Varoto concorda ou não, mas eu não quero a opinião dele sobre isso. Não, só rapidinho, eu concordo e vou citar um exemplo que para mim porque não estou fazendo propaganda política, porque não é no Rio Grande do Sul. O presidente do PP, Ciro Nogueira, comandou a convenção que apoiou a Geraldo Alckmin e está fazendo campanha para Jair Bolsonaro. Bom, tem cabimento isso? Então, o que ele está fazendo no PP? Só obtendo vantagens? Não é à toa que ele está na Lava Jato. Sim, não precisa dizer mais nada. Bom, vamos entrar então lá naquele que é realmente o grande xodó do momento, a eleição para presidente da República. Temos bom tempo ainda no programa, eu tenho certeza que vou tirar todo o seu conhecimento para que você possa externá-lo aos nossos telespectadores. Uma pinceladinha assim, esse inquérito do Aécio Neves acabou sendo arquivado. Como é que você viu isso? Como advogado, como cidadão, como um homem que conhece a política? Não, é importante que se diga um dos inquéritos. Um. E este foi arquivado porque a prova não, segundo o STF, não era suficiente. Mas o Aécio Neves não, como se diz na gíria, não está com a barra limpa. Ainda responde a outros. Sim. Um foi arquivado. Mas seria o mais forte, né? Não era o mais pesado. Não era o mais pesado. Há outros cuja prova é mais consistente. E eu sempre discuto muito isso. O sistema brasileiro é um sistema indiciário. Para nós condenarmos alguém, nós não precisamos ter aquela prova cabal, mas temos de ter, no mínimo, indícios que se assemelhem à prova. E segundo o STF, não havia indícios com características de prova, e por isso foi arquivado. Então, o indício, como indício, é um elemento, mas só o indício, se ele não for suficientemente sólido, ele não pode justificar um juízo condenatório. Bem, Varoto, você me permite, eu vou saltitar perguntas aqui de toda a ordem, porque são as perguntas que estão lá nas pessoas que estão nos assistindo e que gostariam de ouvir. Então, não vai ter assim um sequencial muito disso, daquilo, daquilo outro. Exatamente, e eu quero ouvir a sua opinião. Quem é que está pagando os advogados desse Adélio Bispo que esfaqueou o Bolsonaro? De onde é que vem esse dinheiro? Quem é que paga? Eu ouvi a entrevista de dois dos 4, e os dois dizem que quem paga... Primeiro eles disseram que era a igreja. A igreja desmentiu,
disse que a igreja não estava pagando nada. Uma nota da igreja desmentiu. Então eles disseram que é um senhor da igreja, amigo do acusado. Bom, é muito estranho, principalmente porque um deles já atuou em vários casos polêmicos, como o do goleiro Bruno, da missionária Dorothy Stang. Então, é uma coisa... Bom, mas há um dado importante. O advogado não é obrigado a informar quem nem quanto. É importante que você repasse isso aí. Nem quem nem quanto. A não ser, e isso assim mesmo é discutível, que se venha a provar que isto tudo faz parte de um esquema de corrupção, de desvio do dinheiro público ou coisa assim. Mas eu não, como profissional, e a OAB já se manifestou no caso, dizendo que eles não podem ser acusados por não quererem revelar. Bom, é lei, né? É uma garantia profissional, porque se eu sou obrigado a confessar de público, né, agora, isso não me dá o direito de sonegar o imposto de renda. Sim. Aí é outra questão. Doutor Renato Varoto conosco, sempre com as suas respostas brilhantes, esclarecedoras, trazendo a nós o seu pensamento, que é tão importante. Renato, eu tenho tanta coisa aqui, doutor Renato Varoto, que nós vamos procurar ver se o doutor Renato usa o poder da síntese, que eu quero ouvir quase que tudo que está pautado aqui, doutor Renato Varoto. Eu vou deixar para mais um pouquinho adiante, já a colocação Antônio Dias Toffoli. Ele não passou no concurso para a primeira instância e agora ele foi colocado lá na primeira. Mas o programa vai continuar. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Apostilamento. Para que seus documentos recebam o certificado da apostila, basta levá-los a qualquer cartório. Me refiro aos tabelionatos de Pelotas. Lá ele ficará registrado, passando a ter validade também no mundo inteiro. Apostilamento. Atenção, construtores, arquitetos e profissionais da área de decoração. Agora em Pelotas, Ecopaper é um produto ecológico 100% natural. É um produto isolante acústico, é um produto antialérgico, é um produto inodoro, não possui cheiro algum. Não deixa emendas na aplicação. É um produto elástico, permite ser parcialmente reparado. Possui isolante adicional de calor, som e umidade. Não precisa limpar. Profissionais altamente capacitados para lhe dar total assistência. Ecodecor em Pelotas. Rua Dona Mariana 159, atendendo também toda a Zona Sul. Doutor Afrânio adquiriu um automóvel e tem até o seu CRVA, porque os despachantes desta casa sempre são credenciados e também sabemos da lisura do CRVA 223, que trabalha dentro do que conceitua as leis. Nós acolhemos toda a nossa população, inclusive os despachantes que aqui labutam, são devidamente credenciados. E aqui nós acolhemos toda a documentação necessária para o registro
do automóvel. Parabéns, doutor Afrânio. Valdoir, na verdade aqui se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor. É exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. A equipe da AC Serviços Contábeis Limitada possui a qualidade e comprometimento que o diferenciam totalmente no mercado. Equipe atualizada em sua técnica e ética e em suas práticas. Com certeza, recomendo o trabalho de AC Serviços Contábeis Limitada. O custo é muito menor e a organização prévia de AC Serviços Contábeis Limitada não dá espaço para erros e você ganha agilidade. Responsáveis técnicos: Alessandro Nascimento e Carla Rodrigues. AC Serviços Contábeis Limitada, Rua Marechal Deodoro, 547, Sala 1, esquina Tiradentes. Fone 3225 1735. Dr. Renato Varoto, advogado brilhante, atuante na nossa cidade de Pelotas, também foi professor muitos e muitos anos da Universidade Federal de Pelotas, logicamente na área do direito, também é jornalista, está brilhantando, como sempre, o nosso programa. Ele que vem seguidamente ao nosso programa e temos, assim, a honra de recebê-lo aqui. Doutor Renato,
esses partidos nanicos, que caso haja o segundo turno, e não são poucos, num país que existem, parece que 35 agremiações políticas, ou coisa que o vale, eles terão, assim, uma influência enorme para o segundo turno, porque eles vão tender para quem? Para o Alckmin, para quem eles vão tender? A maioria não tem influência, como eu digo, nem para a eleição do síndico de prédio. Sim. Mas eles poderão ter influência no espaço eleitoral gratuito. Então, esta é a influência. Mas junto ao eleitor, a maioria dos partidos nanicos não existe. E eu desafio, vamos sair agora, vamos ali no calçadão, vamos perguntar o nome dos partidos. Se eles conhecerem 10, olha, é porque o povo pelotense é muito bem informado. É difícil, não é? Bem, você acha que, Renato Varoto, que o Haddad vai conseguir transferir votos do Lula? Você acha que o Haddad vai para o segundo turno? É muito cedo para a gente fazer uma avaliação. O que acontece? O Haddad foi o segundo poste do Lula. O primeiro foi a Dilma. Ele foi na ferragem, comprou um poste, pintou bonitinho, ninguém conhecia, pá, colou. Aí ele inventou um outro poste. Haddad, ministro da Educação, por sinal um bom ministro, foi prefeito de São Paulo, colou. Agora, esse poste já não pode vir com uma pintura totalmente nova, porque já sabem quem ele é. Ele perdeu no primeiro turno para João Dória. Então, a ideia do poste não funciona como alguns pensam. Agora, acredito que o Haddad vai herdar uma boa parte do eleitorado do Lula. Por quê? Porque é um eleitorado que segue o líder popular. É o famoso populismo latino-americano. Eu não quero saber. Mandou. É o Fernandinho Beiramar o candidato? Ele mandou, então vai ser o Fernandinho Beiramar. Sim. Então ele é o padre? Então é o padre. É o pastor? Então é o pastor. Mas não acredito, por ele já ter uma carreira pública, que ele consiga enxugar totalmente os votos do Lula. Um outro aspecto importante... Até porque, só para concluir, o Lula vai ter que agir indiretamente. É uma campanha muito estranha. Parte vem de dentro de uma prisão e parte vem de dentro de um hospital. Exatamente. Eu vou chegar nesse assunto. Era a colocação que eu ia fazer. Acredita-se, e estamos aí até orando, porque é um ser humano, independente de cores partidárias, não levem para esse lado aí. Estou eu rezando por tratar-se de um ser humano que esta figura, esta pessoa, Bolsonaro, se recupere e que volte ao estado normal, ou não vai nunca mais voltar ao seu estado normal, porque foi um atentado extremamente grave, mas que fique bem e que, se porventura chegar à presidência da República, que consiga atuar. Bom, partindo desse princípio. Agora, ele não terá mais oportunidade de fazer campanha, nem que vá para o segundo turno. O general Mourão, né? Mourão. Ele tem condições legais para representar nos debates o Bolsonaro? A lei não permite essa substituição, mas a lei também não prevê o afastamento por um atentado. Segundo alguns ministros... É um caso omisso? É um caso omisso. Se houvesse o pedido, a tendência era autorizar. Mas o presidente do PSL e os filhos do Bolsonaro já desautorizaram, a não ser que eles mudem de ideia, em face de que agora a possibilidade de participar do segundo turno é cada vez menor. Bom, então ficar completamente sem um porta-voz é meio difícil. E vender a ideia de que o presidente não se dá com o vice... Não é bom. Não é bom. Os mais jovens não sabem, mas antigamente a gente elegia o presidente e o vice. O último que aconteceu isso foi Jânio Quadros e João Goulart, e deu no que deu. Doutor Renato Varoto, vou entrar, por exemplo, num questionamento que eu particularmente
não acredito em pesquisa política, até porque eu vejo um horizonte de 2.000 pessoas, 1.800, um horizonte muito pequeno, melhor dizendo. E até porque existem entidades em Rio e São Paulo que fizeram as pesquisas num aspecto muito amplo, de milhares e milhares de pessoas, e os resultados são totalmente diferentes. É claro que as metodologias devem mudarem de lado para lado, e mostram que isso não tem o menor sentido. E o passado já tem mostrado isso em outros resultados de eleição. Acredito que são tendenciosas, seja lá por que interesse for. Você acha que quem irá para o segundo turno? Certamente teremos segundo turno, me parece. Bom, primeiro eu queria discordar, porque eu, quando cursei Ciências Sociais, eu estudei muito estatística. E estatisticamente as nossas pesquisas conseguem ter um universo que traduz o resultado daquele momento. Agora, um fato, lembra de uma eleição, rapidinho, para governador de Pernambuco, em que o candidato a governador, isso há muitos anos, por isso que eu posso citar, tinha 60%, coisa assim, na véspera se descobriu que a mulher dele era amante do motorista. Acabou a eleição. Acabou a eleição. Então a pesquisa não estava errada. É um momento. É um momento. Sim. Bom, Jair Bolsonaro, teoricamente, ele está no segundo turno. A outra vaga, eu digo teoricamente porque vai depender do estado de saúde dele. Esta briga dentro do PSL, dos filhos dele, com o vice, poderá ter reflexos. A gente está vendo... Isso é ponto pacífico, doutor? Não, é ponto pacífico. Ele anunciou, e um dos filhos, eu não sei o nome dele, deu uma entrevista dizendo que... E o presidente do partido disse que o partido não concordava. Bom, que ele fosse ao TSE pedir a autorização. Mas, teoricamente, com 20%, quase 30%, ele está no segundo turno. Agora, a Marina vem desidratando. O Ciro vem conseguindo pegar parte do eleitorado do Lula. O Alckmin empacou, não anda. Então, para mim, no quadro de hoje, a segunda vaga estaria entre Ciro e Haddad. Ciro e Haddad. Bom, a não ser, e isso é um dado importante, que haja uma interferência muito grande do mercado, porque o mercado não quer nenhum dos dois. Interessante, né? E basta ver que o dólar hoje, ontem, foi a mais de 4,20. É o mais alto pico até hoje. Desde a implantação do real. Então, esse batalhão, eu não acredito que a Marina se recupere, não acredito. O Alckmin pode se recuperar, mas a tendência é uma disputa pelo voto da esquerda entre o Ciro e o Haddad. Mas vejam que importante para culminar o nosso programa, Renato Varoto, é que coisas do Brasil, as pesquisas são feitas por institutos através de metodologias, e eu respeito a sua opinião, porque você estudou isso aí, de uma forma extremamente científica. Muito bem. Mas são assim por uma amostragem pequena. E do momento, sempre. Do momento. Bom, as urnas dizem que não são confiáveis. Aí é uma coisa científica. Avanço. Só que os países desenvolvidos não quiseram esse negócio de urnas. Por que não uma pesquisa aberta na internet, onde todo mundo participasse, todo mundo pudesse ouvir, com metodologia científica? Por que tem que ser por esses institutos? Uma coisa eles não querem. Por que não voltamos para as urnas, voto a voto? E as pesquisas têm que serem fechadinhas. Vamos também fazer as pesquisas abertas através da internet, através de um instituto com amplo número de pessoas, porque vários apresentadores de programas renomados da televisão brasileira fizeram a pesquisa e mostra, assim, o resultado no momento, aí eu vou usar o seu termo, totalmente diferente, mas com um número de pessoas, melhor dizendo, infinitamente maior, 100, 200 mil pessoas. É que nós não temos mais tempo, sim, mas há uma diferença entre pesquisa e enquete. O que esses programas fazem são enquetes. E aí tu corre o risco da não
divisão dos informantes. Pega alguém, contrata 100 pessoas a telefonar para lá. É o Alencar, é o Alencar, é o Alencar, é o Alencar. Pega um robô, tanto que hoje tu vai comprar qualquer coisa na internet, a primeira pergunta que tu tens que declarar, eu não sou robô. Exato. Já visse? Já, sim. Bom, sim. então, a internet não há impedimento que as pessoas se manifestem. As pesquisas, Datafolha, Ibope, etc., não são oficiais. Elas não são controladas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Elas só são registradas para, caso de impugnação, saber quem é o responsável. Só por isso. Mas não há nenhum aval da Justiça Eleitoral. Dr. Renato Varoto, sempre é um prazer muito bom ter você no programa. Acredito que os telespectadores também. Quero agradecer a sua presença. Foi um prazer e sempre que convidado, cá estarei. Obrigado. Almejo que Deus seja hóspede constante no lar de todos vocês. E o programa terminou. Andaremos por aqui na próxima semana. Até lá.